A paz do Senhor, amados! Vitórias sobre as nossas vidas. A palavra de Deus para nós encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 6, versos 5 em diante. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. História. História é o conhecimento que investiga o passado, tendo como referência um lugar, uma época, um povo e até mesmo um indivíduo. História, quantos falam de nós, tantas histórias para se contar, mas se nós fôssemos analisar hoje, que história as pessoas contariam de nós? E aí eu paro para analisar duas grandes histórias dentro da palavra de Deus. E eu destaco a primeira dela, que está no verbo que fala de Noé. Noé era do verbo ser. Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. E aí nós paramos para analisar um pouco sobre a história do ser. Em 2 Reis, no capítulo 4, verso 9, a Bíblia diz: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. A sunamita via que, ao entrar em Sunem, o profeta Eliseu passava pela sua casa, lanchava e ia embora. Mas aquela mulher um dia, rica de posses, conversa com seu marido que precisava fazer um quarto para hospedar aquele homem de Deus, aquele santo homem de Deus. Essa é a história que ela contou para o seu esposo de Eliseu. Construíram um quarto. Esse quarto ela colocou apenas as mobílias necessárias para hospedar o profeta todas as vezes que o profeta fosse a Sunem. O interessante é que o profeta Eliseu viveu para fazer a história na casa da sunamita. Viveu para levar vida à casa da sunamita. Essa é uma história, a história do ser. Temos também um outro lado da moeda, a história do fingir ser. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, verso 4, a Bíblia diz: como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. A Bíblia fala que Safira estava a mentir aos apóstolos com respeito à herdade que ela tinha e o seu marido vendido, tendo depositado aos pés deles apenas uma parte da venda da propriedade, porque o lucro, tanto ela quanto o seu esposo reteram para si. E o que naquela época os crentes da igreja primitiva faziam eram levar tudo que eles possuíam e colocar aos pés dos apóstolos. Eles não. E pelo contrário, quando foram arguidos pelo apóstolo, ela diz a ele que tudo que ela tinha vendido estava ali ao pé dele.
E a Bíblia diz que depois que o apóstolo conversa com ela, ela cai morta aos seus pés. E daqui a 3 horas entra o seu marido e também mente a mesma mentira e também cai morto. A história do fingir ser. Morreram para ficar na história como exemplo. Uma certa ocasião, eu escutei o pastor Gesiel Gomes fazer a seguinte colocação em uma pregação. Uns são, outros unção. Percebes a diferença? A história do ser, a história do fingir ser. Que Deus, em Cristo Jesus, esclareça os nossos corações que nós estamos, ao passar por esta vida, redigir, escrever uma história. E o que será que vão contar de nós? Que o Espírito Santo de Deus nos guarde para deixarmos o exemplo de ser, não de fingir ser. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoar.